conosco também o pastor Isael, da cidade de Santa Rita, pastor da Assembleia de Deus de Missões. Fica em pé, pastor Isael. É meu tio. Vocês acreditam nisso, gente? Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele? Está a sua esposa também, que deve estar lá no fundo, né, com a criança. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua igreja, no nome de Jesus. Querido, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, inspirado no que tem acontecido nessa semana que passou. Nós tivemos na semana passada um movimento de oração aqui, muito grande, uns com os outros. E nós tivemos vários relatos no decorrer dessa semana, de pessoas que tiveram confirmações a respeito daquilo que elas precisavam da parte de Deus, numa oração com o seu irmão ali. Algumas pessoas tiveram algumas revelações em sonhos, e foi algo tremendo, porque houve um alinhamento nessa semana a respeito daquilo que nós estávamos buscando para a semana profética. Como eu disse para você, nós estamos numa semana onde nós cremos que o Senhor irá dar palavras que vão direcionar a nossa caminhada, apontar o caminho para a nossa vida, nesse ano novo que nós estamos vivendo. E por mais que a gente já estamos chegando aos finais do janeiro, você sabe muito bem que há uma palavra de Deus para nós, para alinharmos o nosso coração e de fato concluirmos projetos no ano de 2025. Então, essa semana de fato foi uma semana de céus abertos. E você vai entender o que eu estou falando, porque semana dos céus abertos. Eu quero ler com você o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, verso número 13 ao 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, ou melhor, capítulo 3, verso de número 13 ao 17. Nós estamos falando do batismo de Jesus. Olha o que diz o texto. Por esse tempo Jesus foi a Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo diga amém. Ei, querido, nós estamos diante de um relato que fala a respeito do batismo de Jesus. Eu só vou trocar aqui o microfone porque eu acho que o outro estava melhor, né? Isso. Nós estamos diante de uma ministração onde Jesus de fato foi batizado por João Batista. Mas o que é interessante não é simplesmente o batismo de Jesus, mas sim o movimento do céu nesse texto. O que me chama a atenção nesse texto é como o céu se movimentou. Porque nós lemos aqui no texto, e o texto fala para nós que houve uma manifestação sobrenatural. Que manifestação sobrenatural foi esta, pastor? Os céus se abriram, e houve uma manifestação tanto do Espírito de Deus, como a voz de Deus foi ouvida pelas aquelas pessoas que estavam ali. Por isso eu quero pensar com você que a semana profética é uma semana de céus abertos. E uma semana de céus abertos é uma semana onde Deus quer falar, aonde a voz de Deus será ouvida, aonde a voz de Deus será
ecoada. Quando Deus abre os céus, Ele quer comunicar algo, Ele quer falar algo. Não é uma mera manifestação, não é só algo sobrenatural. Deus não só se manifestou de forma sobrenatural, Deus falou, e aquelas pessoas ouviram. Talvez essa foi uma das maiores experiências que o povo que ali estavam receberam na sua história. E de fato, se eu e você estivéssemos lá, talvez nós ficaríamos impactados com o mover de Deus naquele lugar, talvez nós ficaríamos impactados com a ação de Deus naquele lugar. De fato, quando os céus se abrem, nós ficamos impactados pela a fala de Deus, por aquilo que Deus se move, da maneira que Deus se move, como Deus se move. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Os céus se abriram. Agora, qual é a importância dos céus se abrirem? A importância dos céus se abrirem é Deus falar ao nosso coração. Preste bem atenção, Deus não vai abrir o céu por abrir, Deus tem um propósito. Então a importância dos céus se abrirem está ligado àquilo que Deus está falando. Deus quer comunicar algo. Então toda experiência sobrenatural que você tem da parte de Deus tem um propósito na sua vida. É algo que quer ser, percebido. Deus, ao se manifestar, Ele quer ser percebido. E eu quero que você entenda que essa semana será uma semana onde Deus vai abrir os céus para mudar algo na sua história, para falar algo com você, para mudar algumas direções, para dar respostas para a sua vida. Deus vai abrir o céu com um propósito. Então, se o fato dos céus se abrirem é porque Deus está querendo falar com o seu povo, eu fico pensando no que Deus falou. O que Deus falou aqui? A primeira coisa que eu tiro do texto é que Deus falou que Ele ama. Deus ama, porque quando Ele fala, este é meu filho amado. E se eu e você confessamos Jesus como o nosso Senhor e Salvador, você sabe que toda a palavra que foi liberada para o Filho, também foi liberada para a sua vida. Isso significa que Deus não só falou que ama Jesus, mas Deus está falando para nós nesses dias, Deus está falando para nós hoje: Deus me ama, Deus te ama. E essa é a primeira fala de Deus para aquelas pessoas. Deus ama. Preste bem atenção, porque que nós podemos definir que Deus ama você a partir de Cristo. Porque o texto mais conhecido da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus te ama porque Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Deus me ama porque Jesus foi revelado. Querido, o que eu estou falando para você é que nessa noite você precisa ouvir que Deus te ama. Deus te ama. E por que isso é importante? Porque o amor de Deus é capaz de preencher todo o vazio que outros amores deixou no teu coração. Eu estou falando para você aqui nessa noite, se você teve um relacionamento destruído e ficou um vazio de amor aí, o amor de Deus é capaz de preencher esse vazio. Pasme! Se você foi abandonado pelos seus pais, se você foi abandonado pela sua mãe ou pelo seu pai, entenda que o amor de Deus é capaz de suprir essa lacuna que está no teu coração. Por que é importante saber que Deus me ama? Porque o fato do amor de Deus estar em nós faz com que nós estejamos completamente plenos, satisfeitos. Nós não dependemos dos amores que estão à nossa volta, nós não dependemos das aprovações que estão à nossa volta. Basta eu e você ouvirmos: Deus me ama. Isso será suficiente para curar o teu coração, para sarar a sua alma e para preencher todo o vazio do teu coração. Você precisa entender isso. Isso me faz lembrar de alguém que num sonho viu os céus abertos. Jacó. Em Gênesis capítulo de número 28, verso de número 10 ao 17, conta que Jacó tinha saído da casa do seu pai. E ele saiu de lá fugido, porque ele havia roubado a bênção da
primogenitura do seu irmão. E ele vai para a terra do seu tio. A sua mãe fala: Jacó, foge daqui, porque o teu irmão está com muito ódio de você e quer tirar a sua vida. Jacó sai de lá, da sua casa, e ele está indo ao encontro do seu tio, numa terra estranha, sabe, ele não conhecia nada, estava com aquele sentimento de solidão, de abandono. Puxa, eu tive que sair, eu tive que abandonar o meu lar. Por quê? Porque eu fiz algo. Ele sai de lá, e no meio do caminho ele tem uma experiência sobrenatural. O texto fala para nós que Jacó, ele chega num lugar e ele coloca uma pedra ali para deitar a sua cabeça, e o texto fala para nós que ele começa a ver, sabe, anjos como numa escada vindo do céu, anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Jacó fica ali naquele momento de êxtase, ele fica ali impactado com o sobrenatural de Deus, e Deus fala com Jacó, fala: Jacó, eu vou fazer com que você volte para essa terra, eu vou fazer com que aquilo que você quer aconteça. Eu não te abandonei, até que eu cumpra o que eu te prometi, eu não vou te abandonar. E Jacó faz um memorial ao Senhor, porque ali ele se sente amado, ele se sente direcionado, ele se sente, sabe, percebido pelo Senhor. E é isso que está acontecendo aqui. Ei, querido, você precisa parar de mendigar amor dos outros e entender que existe um amor já liberado sobre a sua vida. Deus te ama, você não depende de outros amores, você depende do amor de Deus. Se esse amor estiver no teu coração, de fato, você vai ter satisfação na sua vida. 2, Deus fala, e Ele fala de forma inesperada, porque ninguém esperava que os céus iam se abrir naquele momento. Ninguém imaginava Deus falando. Eu creio que Jesus e as pessoas que estavam ali presenciando esse momento não imaginavam que no momento do seu batismo, os céus iam se abrir, o Espírito Santo viria sobre ele de forma de pomba, e a voz do Senhor se tornasse audível a respeito dele. Ninguém imaginava isso. Mas o texto diz para nós que Deus visitou Jesus naquele momento. Deixa eu te falar, querido, Deus nos visita muitas e não poucas vezes no nosso cotidiano, de forma inesperada. Isso me faz lembrar, por exemplo, de Natanael, que é convencido por Filipe a ir ver o mestre. E o texto fala para nós que quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus, ao ver Natanael, fala: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento algum. E Natanael pergunta para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus estava falando? Deus te visita no seu cotidiano. Deus te visita quando você está lá debaixo do pé de árvore tomando um tereré. Deus te visita quando você está na tua casa. Deus te visita quando você está no teu trabalho. Nós precisamos dar atenção para a visitação de Deus. Nós precisamos dar atenção para os momentos que Deus quer tomar a nossa vida. Querido, não são só nos momentos de culto que Deus fala. Deus quer falar com você na intimidade. Deus quer falar com você na sua casa. Deus quer falar com você dentro do seu quarto. Deus quer falar com você lá no seu trabalho. Esteja atento para o movimento de Deus nesses dias, amém? Terceiro, Deus, o nosso Pai, se antecipa ao mal. Quando Deus fala com Cristo, Ele está antecipando o mal.
Por que ele está antecipando o mal? Porque logo em seguida Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Querido, preste bem atenção, o momento seguinte ao batismo de Jesus, o momento seguinte é um momento de enfrentamento contra o mal. Mas antes de enfrentar o diabo, antes de Jesus ver o diabo, antes de Jesus ser confrontado pelo diabo, Deus se manifesta a ele. Sabe o que eu estou falando para você? Antes do diabo aparecer para você, Deus já se manifestou em seu favor. Sabe aquele problema? Antes do problema surgir na sua vida, preste bem atenção, Deus já se manifestou em seu favor. Antes daquela circunstância dizer não para você, Deus já se manifestou em seu favor. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? A voz de Deus, ela se manifesta a você para antecipar o mal. Então o diabo pode até falar, o diabo pode até apontar, o diabo pode até tentar, as coisas podem ser manipuladas pelo diabo, mas Deus já falou algo em seu favor. E se Deus falou algo em seu favor, não interessa o que o diabo vai falar, não interessa como ele vai falar, não interessa como vai ser as circunstâncias, Deus já falou. Ei, nós vamos viver um momento onde Deus vai falar. Agora se prepara, porque saindo da semana da virada, o diabo vai querer falar também. Deus está sempre adiantado ao mal, e é isso que aconteceu aqui. Deus está adiantado ao mal, ao maligno, à malignidade. Então antes do mal bater a sua porta, o Senhor já chegou na tua casa. Talvez você está falando aqui, pastor, o senhor não sabe a tribulação que é lá em casa, o senhor não sabe como que o diabo fica cirandando lá em casa. Deixa eu te falar, querido, antes de qualquer movimento das trevas na sua casa, já houve uma manifestação da luz. Se você é filho de Deus, deixa eu te falar algo, antes de qualquer levante das trevas, a luz já se manifestou para dissipar todas as trevas, para pôr um fim nas obras de Satanás. Deus já se manifestou no Filho. Ei, dá uma de pentecostal aí, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Entenda isso, querido. Deus já se manifestou. Isso me faz lembrar, William, de Estevão. Preste bem atenção. Em Atos capítulo de número 7, verso de número 54 a 60, conta a história de um discípulo chamado Estevão. Estevão começa a pregar o evangelho de Jesus, e há um rebuliço com a pregação de Estevão, há um rebuliço, e aqueles religiosos da época começaram a trabalhar para matar Estevão, e isso vai acontecer. E o texto fala para nós que Estevão prega para aqueles homens, mas aqueles homens estavam com tanto ódio da palavra que Estevão estava lançando, que eles levam Estevão à morte. Mas antes de Estevão morrer, preste bem atenção, verso de número 54, os religiosos ouviram isso e ficaram com o coração cheio de raiva, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Então Estevão disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos unânimes, e se lançaram contra Estevão, e expulsando da cidade, o apedrejaram. Sabe o que eu estou falando para você, querido? O Estevão, ele não deu importância às pedras que estavam sendo lançadas sobre ele, ele não deu importância ao ódio que estava sendo lançado sobre ele. Sabe por quê? Porque ele viu os céus abertos. Quem vê os céus abertos, não importa com a pedrada, não importa com aquilo que estão lançando sobre eles, porque os seus olhos estão nos céus. Deus falou, e quando Deus fala, Deus honra publicamente.
Deus honra Jesus publicamente, Ele faz questão de pronunciar, de dar publicidade a esse pronunciamento: este é meu filho amado, a alegria da minha vida. Se Deus fez isso com Jesus, Ele faz isso comigo, com você. Deus nos honra publicamente. Querido, preste bem atenção. Embora às vezes, de vez em quando, nós temos vergonha de dizer que somos filhos de Deus, Deus nunca terá vergonha de dizer que é o nosso Pai. Olha para quem está do teu lado e me ajuda a pregar só agora, fala assim: Deus não se envergonha de ser o teu Pai. Então a voz de Deus foi anunciada. A voz de Deus fala que Ele me ama. A voz de Deus fala que Ele me visita inesperadamente. A voz de Deus fala que o Pai sempre antecipa o mal. A voz de Deus fala para nós que Ele nos honra publicamente. Agora, qual é a sua expectativa para esses dias de céus abertos? Dentro dessa perspectiva desse texto, quais são as suas expectativas? Quais são as suas expectativas para que o céu se abra na sua vida? Quais são as motivações do seu coração para que os céus se abram nesses dias? Se você não tem, eu vou te dar algumas. A minha motivação é que Deus me leve mais longe nessa semana profética, e mais fundo nas minhas relações de amor e de afeto. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando que quando eu oro para que a semana profética seja algo extraordinário na minha vida, eu oro pedindo para que Deus abra o meu coração para as relações de amor, para que Deus traga pessoas aonde eu vou ter que amar e demonstrar o amor que me alcançou. Sabe o que eu estou falando para você? Você, querido, precisa entender que a expectativa de Deus a abrir o céu e falar que te ama, é que você também transforme o amor dele público e acessível às pessoas que estão à sua volta. Talvez a sua mãe, o seu pai está esperando um abraço seu, uma palavra sua. E você que está saindo aqui cheio do amor de Deus, você que está saindo aqui preenchido do amor de Deus, você tem a capacidade de entregar isso. Ei, querido, quem tem a natureza de Cristo não tem a opção de amar ou não amar. Quem tem a natureza de Cristo ama. Essa dá para jogar no Instagram, hein? Meu Deus, estou sem Instagram, mas dá. Quem tem a natureza de Cristo, querido, não tem opção. Eu não vou amar não. A Cristiane não dá para amar, viu? Não tem opção, querido. Se você tem a natureza de Cristo, não importa o que a pessoa fez contra você, não importa se a pessoa foi omissa a você, não importa se ela está te devendo algo, Deus está te chamando para ter a natureza do Filho, e a natureza do Filho ama. A natureza do Filho ama. Por isso, quem ama a Deus, que não vê, e não ama o seu próximo que vê, é mentiroso. E quem quer experiências com Deus do amor, num quarto fechado, não vai encontrar. Porque são nas relações uns com os outros que nós encontramos o amor de Deus. E esse amor nos preenche, nos sara, nos cura. Então nós não experimentamos o amor na profundidade do nosso ser, do nosso íntimo. Nós que somos cristãos, você experimenta o amor de Deus quando você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta. É quando Deus coloca aquela pessoa difícil para você amar. Deus está falando assim, aqui você agora pode amar. Você pode amar esse difícil aí, Márcio, me ajuda a pregar e fala para sua sogra: eu te amo. Olha lá, já está manifestando mais aí, Ei, querido, entenda isso.
Nós podemos amar, porque um dia o Senhor nos amou. O amor de Jesus foi tão completo, tão pleno, que leva você a ter a capacidade de perdoar as pessoas que estão à sua volta. O amor de Deus é tão completo, que você não fica devendo amor para as pessoas. Você ama, não importa o que aconteceu, você ama, você não deixa de amar. Quais são as minhas expectativas para essa semana de céus abertos? É que Deus me leve a conhecer e a experimentar, e a perceber coisas que eu ainda não tinha, que eu ainda não conhecia, que eu ainda não percebi, ou melhor, que eu ainda não conheço e nem percebi. Sabe, eu quero experimentar Deus de uma forma sobrenatural. Eu peço para que haja uma inspiração sobrenatural. Eu peço uma visitação do Espírito Santo nesses dias. Eu peço um derramamento sobrenatural, para que eu possa experimentar o que um dia eu ainda não experimentei. Eu quero viver o sobrenatural de Deus nesses dias, porque ninguém havia experimentado o que aquelas pessoas viram e ouviram. Ei, querido, é um tempo de você falar: Espírito Santo, eu preciso, eu quero. Às vezes a gente foca na semana profética só em bênçãos materiais. Sabe o que eu estou falando para você? Foca na sua experiência com Deus. Foca na ação do Espírito Santo na sua vida. Foca na sua vitória sobre pecados e maus hábitos. Foca sobre, uma vida de santidade. Senhor, me dá capacidade de vencer o pecado, porque você está debaixo do favor de Deus. E se você está debaixo do favor de Deus, nada pode dominar a sua vida. Então foca em buscar uma ação sobrenatural de Deus, para mudar o seu caráter, para mudar a sua atitude, para de fato fazer você um discípulo, uma discípula de Jesus. Sabe, quais são as minhas expectativas para esses dias de céus abertos? É que Deus me sustente, sabe, especialmente para enfrentar o mal, especialmente para enfrentar essas adversidades que vão vir sobre a minha vida. A minha expectativa para esses dias é que haja a famosa unção, que é uma capacitação do alto, para eu enfrentar o mal. Eu preciso enfrentar o mal. Ei, querido, sabe o que eu estou falando para você? Enquanto você estiver neste corpo, você irá enfrentar o mal. Mas se você entrar nessa semana falando: Senhor, me dá uma unção, para que nos momentos aonde o inimigo chegar, o inimigo vier, eu tenha capacidade de enfrentá-lo, através da tua palavra, através daquilo que o Senhor falou, através daquilo que eu ouvi da boca do Senhor. Jesus venceu o diabo pela palavra. E se tem uma certeza que nós temos, é que nós temos um adversário. E se há um adversário, nós vamos ter enfrentamentos. Você precisa dessa unção, porque tem momentos na sua vida em que você tem a certeza que a mão de Deus está sobre você. E aí quando o diabo aparece na sua frente, você quer expulsar o demônio do diabo. Mas tem momentos na sua vida que quando o diabo aparece para você, você quer fugir. Quando o mal bate à sua porta, você se desespera. Há momentos na sua vida em que o mal te amedronta, em que o mal parece ser mais forte do que aquilo que você está confessando. Pasme, há momentos que nós somos fragilizados, e parece que aquilo que está vindo contra nós é maior, mas você sabe e crê que não é. Então eu peço para que Deus me dê uma unção, para que no ano de 2025,
levante o capeta que for, levante a adversidade que for, seja a tempestade que for, seja o problema que for, eu estarei preparado para enfrentar o mal e a sua malignidade. Nada vai me parar, nada vai me deter, porque há uma mão sobre a minha vida, me impulsionando, me colocando para frente, e essa mão é mais poderosa daquilo que vem contra a minha vida. Eu termino falando para você que a minha expectativa de céus abertos para esses dias é que Deus me honre diante dos homens, para que Ele seja honrado através da minha vida, como aconteceu, por exemplo, com Lázaro, que depois de ser ressuscitado dentre os mortos, muitos judeus foram até lá. Você lê isso no Evangelho de João, capítulo 12, verso número 9 ao 11. Muitos judeus se converteram a Cristo pelo testemunho de Lázaro. Sabe o que eu estou falando para você? Eu quero que o impacto dos milagres de Deus na minha vida sejam grande, poderoso, que os homens que estão à minha volta percebam e digam: não é Ele, é Deus. Eu quero que as pessoas olhem para a nossa comunidade e falem assim: não é possível, não tem como ser homem, não tem como ser mulher, só pode ser Deus. Sabe, eu quero que Deus olhe para a minha família, olhe para a minha esposa, para a minha filha, e fala assim: não é possível que eles estão de pé, isso só pode ser obra de Deus. Porque quando Deus entra na vida de alguém, Ele questiona a racionalidade, a razão que está diante de você. Eu preciso viver essa realidade, não para que o meu ego seja inflado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus dizia em João capítulo 15, verso número 8: nisso sou glorificado, nisso meu Pai é glorificado, melhor dizendo, pelo fato de vocês darem muitos frutos e de serem meus discípulos. Em João 14, 13 ele fala: eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe o que Jesus está falando nesse texto? Jesus está falando assim: tudo aquilo que vocês pediram, ou pedirem, tudo aquilo que vocês pedirem, eu irei realizar para que o nome de Deus seja glorificado. Então quando você vai para diante de Deus, pedir em nome de Jesus, peça com fé, porque haverá uma resposta do alto para que o nome dele seja glorificado. Sabe o que eu estou falando para você? A sua petição será respondida para que o nome de Deus seja glorificado. Agora eu te pergunto: você tem convicção da voz de Deus sobre a sua vida? Você tem convicção de que Deus está falando com você? Porque uma coisa é certa: uma ovelha pode trocar de dono, um discípulo pode trocar de mestre, mas um filho nunca troca de pai. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque a convicção que você tem que ter é que Deus é teu pai. Se você quer saber qual é a primícia para os céus se abrirem na sua vida, entenda: você é filho. Pastor, o que eu faço para os céus se abrirem sobre a minha vida? Entenda que você é filho, e não tem como você ser filho se você não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Ei querido, uma ovelha pode trocar de pastor, você pode ir para uma outra denominação. Um discípulo pode trocar de mestre, com certeza pode. Mas quem tem pai, quem conhece o pai, quem vê o pai, mesmo quando está longe, só tem uma intenção: eu vou voltar para a casa do pai.
talvez falar isso para muitas pessoas aqui dói, porque não tiveram referência positiva de paternidade. Mas deixa eu te falar algo: Deus te ama, e esse amor que foi deixado de ser entregue, que não foi entregue a você, pode ser entregue por Deus. Deus pode entregar isso para a sua vida. Então, pastor, eu quero os céus abertos. Eu te pergunto, você é filho? Porque é só para os filhos que os céus se abrem. É só para os filhos que os céus se manifestam. E eu quero orar com você nessa noite. Se você está aqui hoje, você está falando assim: eu preciso de um tempo de céus abertos. E quando você fala assim, eu preciso de um tempo de céus abertos, você está falando assim: eu preciso, de fato, entender que Deus me ama. Eu preciso de fato de uma visita inesperada de Deus. Eu preciso de fato de uma capacitação que me faz entender que Ele já antecipou o mal. Eu preciso de fato que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Fique em pé onde você está aí.